Oh
Senhores. Gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé. Não estranhe a minha voz, deixe acompanhar que eu estou sem voz. Amém? Levante suas mãos em direção ao pleito dessa noite. Amantíssimo Deus, Pai eterno, Senhor, nesse momento estamos entregando a vida do Teu Filho, Pai, que será ministro da Tua palavra na Tua casa, que será canal de bênção, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nesse momento apresenta a Ti, Senhor. Oh, Pai, que ele venha sendo servo usado por Ti. Oh, Senhor, que possamos, oh, Pai, estando ligados, Pai, para ouvir a Tua voz. E tudo, Pai, que o Senhor fará na vida de cada um dos Teus filhos. Oh, Pai, assim como o Senhor dessa palavra, Pai, que o Senhor já ministrasse na vida dele, Pai. Que o Senhor venha ministrar na nossa vida, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, e te exalto. Oh, Senhor, toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vos saúdo com a paz gloriosa e bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom é estarmos neste tempo. Bom é cantarmos canções de louvor, de adoração e de exaltação. Quantos estão sedentos por continuar ouvindo Deus falar? Diga amém. Amém. Já vamos aproveitar que estamos de pé e abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. Primeira de Pedro, capítulo 4. Vamos do verso 7 até ao 11. Nessa ocasião, eu agradeço a Deus pelo privilégio poder estar aqui com você. Receber o convite para refletirmos juntos na palavra do Senhor é um privilégio, irmão. Deus abençoe a direção dessa igreja, o pastor Enéas. Deus abençoe a liderança dos jovens, ao grupo jovem dessa noite, aos visitantes. Deus abençoe o serviço do Felipe, o André, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor na primeira de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, ou seja, amor, uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quantos recebem a palavra do Senhor? Amém. Quantos estão se assentam? Em nome de Jesus. Muito bem, essa é uma carta que o apóstolo Pedro escreve aos irmãos que estavam dispersos nas províncias romanas da Ásia Menor. Paulo, ou melhor, Pedro, se refere a eles como sendo peregrinos e forasteiros. Essa carta teria sido escrita entre o ano 60 a 63 ou 64 depois de Cristo. E o propósito da carta, a intenção pela qual Pedro escreve a carta à igreja, é para ensinar os irmãos a necessidade de viver firmes em Cristo diante de tempos difíceis de perseguição. Pouco depois disso, registra a história que o imperador
Nero, se ele é responsável por um verdadeiro banho de sangue dos cristãos. A igreja crescia e se multiplicava, mas ela sofria sérias perseguições. E em função disso, Pedro, já orientado e inspirado pelo Senhor, ele escreve para, dentre outras advertências, dentre outras recomendações, exortar os irmãos e a igreja a que permanecessem firmes e unidos diante das perseguições. Curioso que o texto que nós lemos, dos versos 7 até 11, ele nos traz pelo menos 4 coisas extremamente importantes para as quais eu quero chamar a atenção nessa noite. A primeira delas, Pedro diz que o tempo está acabando. Verso 7 diz o seguinte: já está próximo o fim de todas as coisas. Então ela está acabando. Jesus está voltando. Essa palavra, ela se renova a cada dia. E é necessário que nesse culto se diga hoje que Jesus Cristo está voltando. E o tempo da igreja na terra está acabando. Aleluia. Segunda coisa para a qual eu vou chamar a atenção é que Pedro diz à igreja: por causa da volta iminente de Jesus, os irmãos deveriam ser e estar equilibrados, sobriedade, quer dizer, equilíbrio, vigilância, oração constante e unidade. Então ele recomenda o equilíbrio, vigilância, a oração e a unidade entre os irmãos. A partir daí, orientados pelo Senhor, o grupo destaca a ideia da unidade. E a proposta para essa noite é exatamente essa. Nós precisamos viver em unidade, crescer em unidade, servir em unidade. Daí Pedro continua discorrendo e ele diz para a igreja que se alguém fizer qualquer coisa, se pregar, se falar, se administrar, se repartir bem, qualquer coisa que se fizer, faça como se fosse Deus fazendo. Se você falar, fale segundo as palavras de Deus. É Deus que está fazendo através de você, diz Pedro. Quem canta, na verdade, Deus está cantando através da pessoa. Quem prega, Deus está pregando através da pessoa. Quem administra, quem libera, quem ordena, quem decide, quem organiza, quem determina, é Deus através dos seus servos. E por último ele diz que a glória de todas as coisas que fossem feitas pela igreja. Versículo 11, no final. Para que todas essas coisas, o nome de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder, o nome dele seja glorificado. Então, se nós estamos reunidos aqui nessa noite, é para que a glória do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado. Daí então, obedecendo a orientação do Espírito Santo, para refletir sobre a unidade dentro dessa temática, eu fiquei pensando nas relações interpessoais que a Bíblia registra, para tomar uma como exemplo. E o meu coração saltou de alegria ao lembrar
da maneira como Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele tratou os seus discípulos, e especialmente o autor desta carta, Pedro. E isso me dá de imediato a diferença entre união e unidade. União é todo mundo junto. Unidade é todo mundo com o mesmo propósito. Aqui, inevitavelmente, qualquer um vai dizer que estamos unidos, no sentido da união. Mas nós também precisamos dizer que estamos unidos no sentido da unidade, ou seja, todos com o mesmo propósito. Regra geral, quando se está em unidade, ninguém, por exemplo, chama mais atenção que o outro. Ninguém se destaca mais do que o outro. E quando isso naturalmente acontece, imediatamente a glória é transferida para o Senhor. Quando a gente mistura, por exemplo, coloca junto a água e o óleo, a gente percebe que é água, a gente percebe que é óleo. Mas experimente misturar, por exemplo, pegue o açúcar, um punhado de açúcar e coloque no recipiente. Pegue um punhado de sal e coloque no mesmo recipiente. Chacoalhe, misture, envolva e dê para alguém para discernir que é sal, que é açúcar. Não dá mais. Está tudo junto. A unidade é exatamente assim. Então, nós nessa noite precisamos estar em unidade. A relação de Jesus com Pedro me sugere pelo menos 7 lições importantíssimas que eu preciso ter e levar diariamente com amigos, com família, com a igreja, com o mundo todo. Já que questão da unidade, eu quero que você se certifique de que você sabe pelo menos o primeiro nome da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Primeira coisa que eu aprendo quando a questão é a necessidade de se viver em unidade é que eu não posso julgar pela aparência. E nós não podemos julgar pela aparência. Glória a Deus. Eu hoje estou de terno, quer dizer, sem terno, mas vai gravar. Aliás, eu pensei em terno todas as igrejas com sucesso, porque aqui eu sei que misericórdia é um pouquinho maior. Essa é a ideia de Deus, essa volta de um chapéu. Mas eu poderia estar de pó, por exemplo. Já o estava. Inevitavelmente, alguém iria olhar e esse aí está curioso. Não dá para dizer quem é mais santo, quem tem mais noção, quem tem mais capacidade, por exemplo, quando o assunto é do amado, da percussão tem gente.
cabeça da igreja. Você também vai baixar a faixa. Isso. Você sabe a que eu vou me referir? Escassez aqui, fartura aqui, mas ainda assim, unidade. Você vai dizer o seguinte, e de onde a gente aprende isso na relação entre Jesus e Pedro? Logo no chamado. Porque Jesus, quando chama alguns para servi-lo, entre aqueles que conviviam com ele, discípulos, os 70, Lucas estamos na relação dos 12 discípulos, mas era um discípulo. Lucas era médico. Mateus era cobrador de impostos, sabia gerenciar finanças, tão bem que até lá para cima. Bem interno. E tantos outros de destaque social. Pedro, a profissão de Pedro, eu quero lembrar você, Pedro pescador. Imagina Jesus passando, porque esse é doutor, vamos lá. Esse aqui é médico, vamos no médico. Esse aqui é cobrador de impostos, vamos. Esse aqui está entre os doutores da lei, então vamos lá, conhece a teoria. Esse daqui é pescador, trabalha com rede. Isso aí vai render nada não. Continua pescando aí. Não. Jesus não julgou pela aparência. Ele chamou Pedro, seu irmão André, para servir a ele no ministério. Olhe sem falar nada, apenas olhe, não vai dizer nada, só dá uma olhada para a pessoa para o seu lado. Olhou? Vou dizer uma coisa, a pessoa que está do seu lado hoje, amanhã pode ser seu pastor. Essa pessoa amanhã pode ser seu chefe. A unidade é isso. Vamos considerar todos os nossos irmãos sem olhar a aparência. Aleluia. Pode receber essa palavra de amém. Amém. Segunda coisa no relacionamento entre Jesus e Pedro é que nós precisamos, em unidade, suprir as necessidades uns dos outros. Nos preocupar com a necessidade do outro, com a carência do outro, com a particularidade do nosso irmão, se ele permitir também. Eu aprendo isso em dois conceitos. Primeiro, na multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplicou pães e peixes. Na primeira leva, 5 pães e 2 peixinhos. Ele multiplicou, a Bíblia diz que Jesus comeu pão. Deu aos seus discípulos, porque não apenas a multidão estava faminta, os discípulos também estavam com fome. Serviu os discípulos, depois que os discípulos comeram, aí ele deu a ordem para os discípulos servirem aos 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Entre esses discípulos nós vemos Pedro, esfomeado no fim da tarde, faminto. Jesus deu o pão para Pedro. Em uma outra situação, Jesus, que estava cuidando da necessidade de outras pessoas, viu que um dos seus também estava precisado. Pedro estava com a sogra doente em casa, ardendo em febre, e Jesus se preocupou com a necessidade da família de Pedro e foi ajudar, orar, repreender a enfermidade e sarar. Irmão, nós temos que servir a unidade. Para servir a unidade, passa pelo caminho da preocupação e da ajuda, quanto eu puder, em prestar apoio ao meu irmão.
Tem gente que não socorre. Tem gente que não dá carona. Tem lá na parte de trás do carro aqueles desejos que a gente sabe. A serviço de Jesus, esse que Deus me deu, aquelas coisas que mas não dá. Não são. É um momento, viver a unidade passa por a questão de ajudar o outro. Eu não tenho, mas se eu tenho, irmão, vou estar presente quando? Vamos lá. Quando você puder. Ou então não dá, não devolve não, porque isso aí é uma oferta. Porra. Suprir as necessidades uns dos outros. Quantas vezes você se adiantou a alguém e disse: não, quem paga hoje sou eu. Hoje quem paga a conta. Mas a gente vê nos almoços das igrejas, graças a Deus que aqui vai na Alvorada não acontece isso. Mas eu já, aqui não, já vi algumas igrejas, almoço, os irmãos se furar a fila mesmo. Vai lá, vai atrás. Eu falo, você repete: eu preciso me preocupar com a necessidade do meu irmão. Já com as coisas básicas, superficiais, mas as necessidades que elas vão desde as materiais até a necessidade de outro ser ouvido. Às vezes, irmão, você não tem a solução do problema. Só Jesus para dar a solução dele. E você não tem nem palavra para falar para consolar ele. O máximo que pode é ouvi-lo. Ele quer ser ouvido. Porque ninguém na casa dele ouve ele. Ele liga para você para... Ele sabe que você vai ouvir. E quando você está diante do telefone, quem é fulano? Ah, não vai para mim. Fala que eu não vou. Nunca mais você vai correr de um telefone. Terceira lição da unidade da relação de Jesus com Pedro. Momento de comunhão juntos. Comunhão espiritual. Jesus orava não apenas sozinho, mas ele orava com seus discípulos. Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus no momento de maior intimidade. Chegaram a subir monte juntos. Oraram juntos. Tudo bem que Pedro dormiu depois, inventou o sono. Mas, por exemplo, no monte da transfiguração, lá estava, Pedro era onde que estava, com o Senhor, vivenciando aquele momento sobrenatural. Então, momento de reunião, de oração, Jesus fazia questão que Pedro estivesse. Servir a unidade passa pelos momentos de comunhão espiritual. Porque, infelizmente, muitas vezes, o nosso telefone celular toca. São os nossos irmãos em Cristo nos colocando para sair. Não é pecado. O shopping não é pecado. A praia não é pecado. O cinema não é pecado. O churrasco não é pecado. Essas coisas são boas, agradáveis. Já a comunhão social, a comunhão espiritual. Vamos nos reunir para cantar os louvores. Vamos nos reunir para meditar na palavra. Vamos nos reunir para orar. Vamos subir o monte. Eu peço a Deus que gere nos nossos corações a vontade de chamar o nosso irmão para ter momentos de comunhão espiritual. Quantos entendem que recebem essa palavra de amém? Não julgar pela aparência, suprir as necessidades, estabelecer momentos de comunhão. Quarto é respeitar a fé do outro.
É respeitar a fé. Tem muita gente que zomba. Como assim? Zomba? Giovanni, como é que é a tua agenda? Ih, rapaz, vai pregar onde? Eu vou pregar fora do Rio. Não, lá no estado de Paulo. Você. Irmão, quem que vai solar o hino tal? Quem vai solar quando é mais de lá? Ué, quem? Se o maestro tá maluco. Com tanta gente que vai cantar aqui, quem é que vai solar mais? Aquelazinha ali vai solar. Sim, culto das senhoras, que a irmã vai pregar, aquela pastor, aquela irmã é analfabeta, não sabe ler. É aquela que vai pregar. Ela aceitou o convite, então ela tem fé para fazer aquilo. Acabou. Onde eu aprendo isso? Na relação de Jesus e Pedro. Jesus andando pelo mar. Pedro, ousado, afoito. Senhor, se és tu mesmo, manda eu encontrar contigo. Também quero dar prazer. Jesus deve ter pensado se ele vai afundar. Porque ele ainda não aprendeu tudo ainda, a fé dele está pequena, eu sei que ele vai afundar. Então, para evitar o vexame, Jesus poderia dizer: Pedro, fica aí. Estou chegando aí, a gente vai falar, você me vê de perto, você me sou eu. Jesus respeitou a fé do discípulo. Quer andar? Risco calculado. Então, vem. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso irmão. Olha, eu sei que você vai errar, mas vai errar. Eu sei que você vai desafinar, mas vai errar. Olha, eu sei que fala, mas vem tocar. Vira para alguém do seu lado e diga: eu acredito em você. Se algum irmão disser para você: vou fazer um concurso para ser, acredita. Se alguém disser para você: vou fazer a faculdade de engenharia, acredita. Se alguém disser para você: vou ganhar mais de 100 anos esse ano, acredita. Respeita a fé do teu irmão para aprender a andar em realidade com ele. Pode concordar, diga amém? Amém. Vamos para aqui, tá? São 7. Socorrer. Eu preciso aprender a socorrer o meu. Tem gente que não visita o enfermo. Tem gente que vê o outro em estado de depressão. Chora. Chora para aprender a morrer, não. Eu falei para ela fazer isso. Agora chora. Jesus vê Pedro, mesma cena. Jesus vê Pedro afundando. Jesus jamais ri da desgraça dos outros. Eu fico imaginando se não fosse o meu Senhor. Porque algumas vezes a nossa falta de fé ou pouca fé acha que Jesus está brincando com a gente, zombando a nossa luta. Eu até poderia ter feito isso. Ah, Pedro, tu não é pescador? Sabe nadar não, é? Ah, tá afogando? E põe mais um pouquinho de água. Todo mundo assistindo no barco aí, ó. Não, jamais. Jesus até repreendeu a falta de fé. Mas estendeu a mão, levantou. Para o irmão caído, não julga, não. Não ataca, não. Quem caiu em pecado? Fulano? De novo, né? Não para em pé, não. Quando descobre, conta para outro.
Mas sabe quem caiu? Não caiu com mulher não, hein? Eu já desconfiava, Eu falo, você repete, há poder. O nome. No sangue. Jesus. Satanás deve ser de jornalistas, de informantes, mas ele vai usar os filhos dele. Os filhos de Deus não vão deixar os lábios para informar as quedas do sangue. Se a gente não puder levantar o nome caído, a gente vai orar e ficar em silêncio para que Deus socorra. Viver em unidade exige socorrer o Senhor. A sexta é ter paciência. Eu falo, você repete, eu preciso ter paciência. Com meu irmão. Como é que eu vejo isso na relação de Jesus e Pedro com toda essa carta? Jesus estava no momento de prisão. Soldados tinham chegado. Judas está indo com um beijo. Aquela situação toda. Pedro vê, não era soldado aquele, era filho ou servo do sumo sacerdote, mau. Pedro, com raiva, desembainha a espada e corta a orelha do auxiliar do sumo sacerdote. Imagina a cena, imagina a reação de Jesus irado. Pedro está comigo 3 anos. Tu é maluco. Foi assim que eu te ensinei. Ferir dos outros. Eu vim salvar e obedecer. Pai, me dá tua espada aqui, que eu vou cortar a tua orelha para ver se é bom. Não aconteceu. Jesus pacientemente, na cena, orienta Pedro. Ele devolve a orelha do servo do sumo sacerdote. Aquilo é um gesto de paciência. Dos 12 discípulos, eu me arrisco a dizer que Pedro foi o que mais deu trabalho para Jesus. E sabe qual é a nossa vontade diante de alguém que dá trabalho? Se livrar. Eu trabalho na escola municipal. Turma de 6º ano, com 40 alunos em sala. Depois da 7ª vez que você pede para um filho futuro do Senhor, fica quieto e ele não fica. Eu abro a porta e digo para ele: sai da minha sala agora. Você acha que ele se importa? Ele vai para a quadra jogar fora. Jesus me ensina misericórdia. Vamos ajeitar com você aqui. Jesus me ensina que eu preciso ter paciência com os meus irmãos. Pastor, paciência no que eu creio aqui. Felipe, paciência. Quem é chefe do grupo da senhora? Ah, líder, enfim. Irmã, quantos são pais aqui? Pais e mães, por favor, levanta o braço.